natureza não existem leis humanas. Não há fronteiras desenhadas em mapas, mas há algo pelo qual todos estão dispostos a lutar: o território. Desde as florestas mais densas até os desertos mais áridos, animais travam guerras silenciosas, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas decisivas para a sobrevivência. O que é exatamente um território no mundo animal? Não é apenas um pedaço de terra. É a área de caça que garante o alimento. É a fonte de água que sacia a sede. É o local de acasalamento que permite a continuação da espécie. E o refúgio seguro que protege a prole dos perigos. Em resumo, quem controla o território vive mais, se reproduz mais e domina os rivais. Perder o território para muitos pode significar uma morte lenta e certa. Vamos começar pelos grandes predadores, onde as disputas são mais dramáticas. Na savana africana, os leões travam verdadeiras guerras entre reis. Coalizões de machos rivais lutam até a morte pelo controle de um bando. E o que acontece quando um novo rei assume o trono? Ele muitas vezes mata todos os filhotes do líder anterior. É um ato brutal, mas com uma lógica fria. Garantir que apenas seus próprios genes sejam passados para a próxima geração. Aqui não existe piedade, existe domínio. Nas florestas geladas do norte, as guerras de alcateias de lobos são igualmente implacáveis. Eles defendem territórios gigantescos que podem se estender por centenas de quilômetros quadrados. As fronteiras não são marcadas com cercas, mas com uivos que ecoam pela noite e com odores que avisam. Este lugar tem dono. Um conflito entre alcateias pode resultar na eliminação completa de um dos grupos. E não pense que essas batalhas são caóticas. Elas são estratégicas, organizadas, com táticas de emboscada e perseguição. Mas nem todos lutam em grupo. Existem os solitários mortais, cujo poder é ainda mais concentrado. Os tigres são os senhores da floresta. Eles vivem sozinhos, patrulhando territórios enormes. Qualquer invasão, por menor que seja, é vista como uma ameaça direta e uma afronta pessoal. Confrontos diretos entre tigres são raros, pois eles tentam se evitar. Mas quando acontecem, são explosões de violência que quase sempre terminam com a morte de um dos combatentes. Aqui na América do Sul, temos o nosso próprio fantasma da selva, a onça pintada. Nas profundezas da Amazônia, ela defende seus rios, florestas e áreas de caça com uma eficiência letal. As disputas ocorrem principalmente por acesso ao alimento e aos melhores pontos de emboscada. Para uma onça pintada, perder uma briga por território não é apenas uma derrota. Significa passar fome e, eventualmente, desaparecer daquela região. Mas a guerra pelo território não é exclusividade dos grandes. Na verdade, alguns dos guerreiros mais ferozes são pequenos, mas implacáveis. Pássaros territoriais, por exemplo, não hesitam em atacar predadores muito maiores do que eles para defender seus ninhos. Um simples beija-flor, movido por uma fúria protetora, pode expulsar aves 10 vezes o seu tamanho. Ele demonstra que, na natureza, o tamanho nem sempre define o poder. A coragem e o instinto de proteger o que é seu falam mais alto. E se descermos ainda mais na escala, encontramos as guerras invisíveis, travadas por exércitos de milhões. As formigas são os verdadeiros generais da natureza. Colônias inteiras entram em guerra por recursos e espaço. Algumas espécies chegam a escravizar colônias rivais, roubando seus ovos para criar uma força de trabalho cativa. Suas batalhas são químicas e brutais, com milhões de indivíduos exterminados em confrontos que podem durar semanas, meses ou até anos. A água é, sem dúvida, um dos territórios mais disputados do planeta. Nos rios e lagos da África, crocodilos e hipopótamos travam uma batalha constante. Embora os crocodilos sejam predadores temidos, são os hipopótamos os verdadeiros donos da água. Extremamente agressivos e territoriais, eles são responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro grande animal. Eles defendem seu trecho de rio com uma violência assustadora, provando que para eles o território vale mais do que a própria vida. Mas hoje, uma nova força entrou nessa disputa milenar: o ser humano. O desmatamento
A expansão urbana e a caça ilegal estão destruindo os territórios em um ritmo alarmante. Os animais não lutam mais apenas entre si. Agora, eles lutam pela própria sobrevivência contra uma ameaça que não compreendem. Suas guerras silenciosas estão sendo substituídas por uma luta desesperada contra a extinção. Pode parecer cruel, mas essas disputas territoriais são fundamentais para o equilíbrio da natureza. Elas mantêm as populações de animais sob controle, evitando a superpopulação e a destruição de ecossistemas. Elas garantem que apenas os mais fortes e adaptados passem seus genes adiante, fortalecendo a diversidade genética. Sem território não há natureza, e sem natureza não há vida. Na natureza, cada metro de terra tem um preço. Cada rio, cada árvore, cada sombra. Tudo é disputado com sangue, estratégia e instinto. Enquanto dormimos tranquilos em nossas casas, a guerra animal nunca para. Ela é travada em silêncio, sob o manto da noite e a luz do dia. Afinal, a natureza não é cruel. Ela é perfeitamente justa. Sob a superfície azul do nosso planeta, existe um mundo mais antigo que a própria humanidade. Um reino onde não há fronteiras, onde o silêncio esconde caçadores perfeitos e gigantes gentis que cruzam oceanos inteiros. Este é o reino aquático. Os oceanos cobrem mais de 70% do planeta, produzem mais da metade do oxigênio que respiramos e regulam o clima global. Muito antes da vida existir em terra firme, o oceano já era um império pulsante, e no coração desse império vivem soberanos moldados por milhões de anos de evolução. Eles existem há mais de 400 milhões de anos. Sobreviveram a extinções em massa, a mudanças climáticas extremas e até mesmo ao surgimento e queda dos dinossauros. Eles não são os monstros que o cinema criou, mas o equilíbrio em forma de predador. Eles são os juízes do mar, os tubarões, com um olfato capaz de detectar uma única gota de sangue a quilômetros de distância e sensores elétricos que percebem os batimentos cardíacos de suas presas escondidas. Eles são caçadores perfeitos. Seus dentes em fileiras se renovam constantemente, garantindo uma mordida sempre letal. Cada espécie domina um território. O grande tubarão branco patrulha as costas, o tubarão-tigre limpa os recifes e o tubarão-martelo, com sua visão panorâmica, domina as águas abertas. E lá, deslizando suavemente, está o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, um gigante pacífico. A verdade é simples e assustadora. Sem tubarões, o ecossistema marinho como o conhecemos entraria em colapso. Mas o reino aquático não é governado apenas por predadores. Ele também é o lar de gigantes. Eles são os titãs dos oceanos, as baleias. Embora vivam no mar, são mamíferos como nós. Respiram ar, amamentam seus filhotes e formam laços sociais profundos. Migram por milhares de quilômetros, atravessando o globo em jornadas épicas. Entre elas está a baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra. Seu coração é do tamanho de um carro e seu corpo é mais pesado que qualquer dinossauro que já caminhou sobre o planeta. E esses gigantes se comunicam. Seus cantos complexos, cheios de emoção e informação, são uma linguagem ancestral, sons que atravessam oceanos inteiros, servindo como mapa, como memória coletiva e como um chamado que ecoa pelas profundezas. Neste mundo de gigantes e caçadores antigos, a inteligência também evoluiu de formas surpreendentes. Os golfinhos não são apenas brincalhões, eles possuem uma das mentes mais brilhantes do reino animal. São capazes de se reconhecer no espelho, um sinal de autoconsciência. Vivem em sociedades complexas, onde usam estratégias de caça cooperativas e uma linguagem avançada de assobios e cliques para se comunicar. No topo absoluto da cadeia alimentar está a orca. Apesar do nome baleia assassina, as orcas são, na verdade, os maiores membros da família dos golfinhos. Predadores supremos. Elas caçam em grupo com uma precisão militar, derrubando tubarões, focas e até mesmo baleias jovens. O mais fascinante é que cada grupo de orcas possui sua própria cultura.
com dialetos e técnicas de caça únicas, passadas de geração em geração. Na fronteira entre a terra e o mar, vivem os mamíferos semiaquáticos. Focas, leões marinhos e morsas passam parte da vida em terra firme para descansar e procriar, mas dependem totalmente do oceano para se alimentar. A vida para eles é uma batalha constante pela sobrevivência, escapando de orcas e tubarões, enquanto enfrentam as consequências das mudanças climáticas que afetam seu habitat. Mesmo assim, seu papel é fundamental para manter o equilíbrio das zonas costeiras. Outros viajantes do tempo são as tartarugas marinhas. Elas navegam pelos oceanos há mais de 100 milhões de anos. Guiadas por um mapa magnético invisível, atravessam oceanos inteiros para retornar, décadas depois, à mesma praia onde nasceram para deixar seus próprios ovos. A jornada delas é um milagre de resistência, pois estima-se que apenas uma em cada 1000 tartarugas que nascem chega à idade adulta. Mas e as partes do oceano que a luz do sol não alcança? Nas profundezas do abismo, a mais de 1000 metros de profundidade, existe um mundo de escuridão total e pressão esmagadora. É um lugar que parece pertencer a outro planeta. Aqui, a vida encontrou uma forma de criar sua própria luz. Criaturas bioluminescentes brilham na escuridão, caçando e se comunicando em um espetáculo silencioso. Tubarões de profundidade, lulas gigantes e peixes com aparências alienígenas dominam este mundo misterioso, um universo que a ciência ainda mal começou a explorar. É a última fronteira selvagem do nosso planeta. Porém, o maior predador deste reino não tem guelras nem nadadeiras. Somos nós. A sobrepesca está esvaziando os oceanos. A caça indiscriminada de tubarões, muitas vezes apenas por suas barbatanas, mata milhões deles todos os anos. A poluição plástica sufoca a vida marinha. O aquecimento global acidifica a água e destrói os recifes de coral. E o ruído submarino, gerado por navios e exploração, interfere na comunicação de baleias e golfinhos, deixando-os desorientados. A verdade é que o maior perigo que esses animais incríveis enfrentam não vem das profundezas, mas da superfície. Felizmente, a esperança ainda existe. Por todo o mundo, a luta pela sobrevivência do oceano está em andamento. Projetos de conservação trabalham incansavelmente para criar santuários marinhos, áreas protegidas onde a vida pode se recuperar. Leis mais rígidas estão sendo implementadas para reduzir a pesca predatória e proteger espécies ameaçadas. Salvar os tubarões, as baleias e os golfinhos não é apenas sobre salvar animais, é sobre salvar o próprio sistema que nos mantém vivos. O oceano não precisa do homem, mas o homem precisa desesperadamente do oceano. Proteger estes gigantes, estes caçadores e estes seres inteligentes é proteger o coração azul do nosso planeta, porque a verdade final é esta: quando o oceano vive, o mundo respira.